Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Graziela, sejam bem-vindos ao meu canal. Fiquei um pouquinho sumida aí, minha filha não estava muito bem, então fiquei dedicando tempo para cuidar, né? Para que ela pudesse se recuperar logo. Não foi nada grave, graças a Deus, deu tudo certo, né? Finalizando já o tratamento. E eu não tive tempo de gravar para vocês e nem de fazer alguns estudos que eu estava fazendo, por causa dessa demanda aí que eu precisei dedicar para ela, né, no caso. Então, fiquei um tempo aí sem estudar mesmo e não, sem estudar nada, nada, nem a Bíblia, nem as coisas da faculdade, nada. Tá tudo atrasado. Ai, Senhor, me ajuda. Então, eu resolvi fazer esse review aqui pra vocês, pra mostrar mesmo. Essa daqui é a minha 01, eu coloquei num post pra vocês. Ela tá cheia de durex que eu passei na época, que acho que foi uma das Bíblias que eu usei bastante. Usei muito, muito. Toda vez que eu queria achar alguma coisa, eu já sabia onde estava nela, então eu vinha e conseguia achar, porque eu sempre marquei versículos, isso há 30 anos atrás. Essa Bíblia é de 98. 1998, tá com manchas aqui, ó. Ela já tá bem velhinha já. Então muitas coisas eu marcava, escrevia já, inclusive colocava datas, ó. Aqui, 13/10/2003. Então, eu já fazia algumas pequenas anotações e eu gostava muito de anotar as datas da, da, daquilo que eu estava lendo, daquilo que o pastor falava. Então, assim, eu sempre anotava. Isso aqui, né, eu fiz isso aqui, né, coisas da idade lá. Estava bem mais nova, então eu acabava escrevendo coisas. Muitas coisas eu escrevi aqui. Tem até um adesivinho do Diante do Trono, ó. Isso aqui é antigo, ó. Quando o telefone nem tinha 3, ó. Que aqui tem o 3, né? 3421 3064 seria o 3 aqui. Enfim, né? Muita coisa aconteceu, muita coisa mudou dessa época. Então, eu peguei essa Bíblia para olhar, porque ela tem estudos muito bons. E, gente, Bíblia, antigamente, elas eram assim. Elas eram assim, ou eram de capa de zíper, a maioria. Elas eram assim. Essa daqui é de 2000. Essa daqui. Eu tive uma dessa e eu consegui comprar uma igual. E tá muito boa, muito boa. 2000. Ela foi impressa nos Estados Unidos. Aqui não tem a data. Vai ter. 2000. Então, 26 anos. Mas essa daqui eu comprei usada. A minha outra dessa aqui provavelmente eu doei, ou, né? Eu devo ter doado. Perdeu, eu não perdi não. Eu só perdi quando eu me mudei, que eu confundi as caixas. Então foi uma caixa com algumas bíblias para doação e eu não me atentei na época, né? E acabou indo embora. E outras realmente foram doações que eu fiz, né? Para pessoas e tudo. Então essa Bíblia aqui foi quando eu converti, eu ganhei da pessoa que me discipulou. E foi minha primeira Bíblia, foi o que eu tive contato. Eu usava até dicionário para poder conseguir ler com ela, né? E era o entendimento que eu tinha na época, né? Essa aqui é a ficha catalográfica dela, edição 1996. Né? Ela foi copyright, né, da editora Vida e ela foi impressa na Suécia. Então, assim, ela tem os direitos ali. É uma Bíblia simples, né? Mas que hoje em dia, se você for procurar na internet, ela é uma Bíblia assim, cara, por ser uma Bíblia muito simples, capa dura, né? Mas eu acredito que pela raridade, né? Pelo tempo e também por não haver mais tantas opções no mercado, eu só vi 3 na internet. Né? Tinha uma no Enjoei, a pessoa vendeu até muito barato na época, provavelmente para ela não tinha tanto valor,
E ela tem muitas informações, assim, interessantes. Quem me deu a Bíblia, com certeza, já tinha um conhecimento, né? Então, ela vem trazendo aqui uma abertura, vem falando sobre a Bíblia, os manuscritos, composição da Bíblia, divisão do Antigo Testamento. Então, vem aqui falando. O Novo Testamento. E aqui o Antigo Testamento encerra citando maldição e o Novo encerra citando graça do Senhor Jesus. Há 8.000 vezes a palavra Senhor. A volta de Jesus é citada 1.845 vezes. Então, eles colocam aqui: o autor da Bíblia é Deus, o intérprete é o Espírito Santo, o assunto central da Bíblia é o Senhor Jesus. A Bíblia é o livro mais editado no mundo. A Bíblia é o livro mais lido no mundo. Não existem duas Bíblias, ela é uma só. E aqui vem regras para o estudo da Bíblia. Então, regra do autor, que é Deus. Regra da leitura sistemática. Regra da oração. Eu acredito que muitas Bíblias trazem essas. Hoje em dia, nem tanto. Mas algumas Bíblias, algumas que são nomeadas Bíblias de estudo, elas trazem também. Regra de oração, regra do Mestre, Espírito Santo. Regra da obediência. Deus não revela sua verdade aos que são apenas curiosos, sem qualquer propósito de obedecer-lhes, mas aos humildes que quedam-se aos seus pés e o obedecem por gratidão e amor. Muito interessante, Regra da fé, regra do crescimento espiritual, regra dos meios auxiliares. Eu não sei se eu posso expor muito, né? Por causa dos direitos. E ela vem várias coisas aqui, apontamentos individuais, conhecimento intelectual, conhecimento gramatical. A gente tem que ter uma boa leitura. Como que eles falam? É isso mesmo, a gente tem que ter uma boa leitura, a gente tem que saber ler para saber interpretar. Mas quem é o intérprete é o Espírito Santo, então a gente vai ler e receber dele a interpretação. Mas a gente também tem que ter os conhecimentos, conhecimentos gerais, conhecimento, se possível, das línguas originais, se possível, né? Que nem sempre é fácil a gente ter esse recurso. Tem uma Bíblia, que é a Bíblia Palavra-Chave, que ela traz as palavras em hebraico e em grego, e ela tem uma forma de você utilizar aquela Bíblia que você consegue fazer um estudo muito bom dessas palavras em hebraico. Então, ele até trouxe alguns exemplos aqui. Regra do bom senso ou da razão. A regra do texto. Então, assim, isso aqui é quase aquele método indutivo, né? Regra da revelação cumulativa. Regra do tema central. E aqui, um dos escritos que eu fiz. Né? Era bem empolgada, assim. Primeiro amor, né? Então, essa Bíblia é assim, e ela tem muita referência embaixo. Ela não sei se ela traz algumas coisas escritas. Não, acho que não tem notinhas, não. É mais a Bíblia pela Bíblia. Então, eu comecei a ler a Bíblia aqui, eu não tinha dicionário bíblico, eu não tinha Bíblias de estudo. Eu fui ter a Bíblia de estudo 5 anos depois, 98, 99, 2000, 1, 2, 3. Isso mesmo. Em 2003, eu ganhei minha primeira Bíblia de estudo, que foi a Thompson, né? Então, que também não é uma Bíblia que é explicada, como as outras que a gente vê notas, né? Como a Bíblia da Mulher. Vou pegar que essa daqui tá mais fácil para mim. Que ela vem com essas notas aqui embaixo, explicando o versículo. Então, ela não tem também, ela é só as referências ali. Então, é uma cadeia sistemática de referências e você tem alguns auxílios adicionais no final da Thompson, que vem explicando sobre arqueologia. E a letra é tão pequenininha, gente, eu nunca consegui ler aquilo, porque é muito pequenininha, né? As Bíblias antes, elas tinham as letras um pouco menores, aí eles foram aumentando, né, com o tempo. E essa Bíblia é toda assim, né? Ela não tem nenhum estudo específico, tá bem suja, né? Algumas páginas parece até tá porosa assim, aqui, Mas eu já coloria, usava lápis de cor e lápis de escrever, né? Geralmente, eu sempre gostei de lapiseira, então eu sempre usava lapiseira,
né, e os lápis, e fazia algumas pequenas anotações, né, aqui, ó. Então, eu sempre gostava de estar marcando, colocava aqui, ó, colocava as referências, né? Gente, aqui tá tão seco que, nossa, dá uma sede à noite, mas tem sempre que dar uma beber água. Então, aqui, ó, eu sempre fazia anotações. Sempre fazia algumas pregações, eu acredito que eu também colocava data, ó, Hebreus. E no final aqui, eu vou dar uma pulada, porque ela é só isso mesmo. Aqui vem as ajudas adicionais, então, a salvação da alma, vem falando sobre a salvação. Ela tá rasgada aqui, gente, eu acabei arrancando algumas folhas sem... E perdeu-se, né? Eu nem lembro também o que aconteceu. Algumas coisas eu não lembro. Como conhecer o Senhor Jesus. Então, ele vem trazendo ali. Como crescer em Cristo, então ele já põe o versículo aqui. Sabe? É muito bom, porque ele te dá o que você tem que fazer e te dá referência bíblica. Né? Eu acredito que essa Bíblia esteja cara também por causa desses auxílios aqui. Eu não sei quem escreveu os auxílios, acho que não tem ali. Não tem o nome do autor. Mas, sim, ele colocou só as referências bíblicas mesmo. Como receber a ajuda de Cristo, então tem vários assuntos aqui. Conflito com as pessoas, dificuldades, depressão, culpabilidade, discipulado, divisão, finança. Vem toda assim na sequência aqui. Tem 69 pequenos trechos aqui que pode te ajudar nesses tipos de assunto. E aqui, como entrar no assunto da salvação. Então, ele vai colocar aqui, tempo disponível, local, circunstâncias, tipo de pessoas. Ter pessoas, aí eles vão colocar os não crentes, os crentes, os desviados, aqueles que, né, que não estão em comunhão com o Senhor, embora já tenham conhecido. E ele vem colocando aqui várias... Gente, é muito rico isso. Desculpas, escusas e objeções ante o Evangelho. Eu achei isso aqui sensacional. Sensacional. Que aqui, ó, ele coloca aqui. Eu tenho notado que Deus age de modo cruel e injusto para com a humanidade. Aí ele colocou aqui. Os que assim se expressam são geralmente pessoas que, anos a fio, vêm sofrendo muitas amarguras e reveses na vida. É preciso muita paciência e consideração a tratar com tais pessoas, porque elas têm uma visão diferente do mundo. Então, até mesmo se ela vê outra pessoa feliz, ela vai ficar com raiva. Tem gente que é assim. Muitos deste grupo são vítimas de frustrações e complexos de inferioridade. Então, ele vem trazendo textos aqui para você ler, para você ter essa sabedoria de lidar com essas pessoas. E tem vários tipos aqui que eles colocaram. Aqui eram músicas que a gente cantava no louvor, então às vezes eu anotava aqui. Ó, só música conhecida. Figuras de Jesus Cristo, aí ele vem falando de Gênesis ao Apocalipse, então ele vem falando o fechamento ali, né? Como que o Senhor Jesus é visto em cada livro. Né? Parece um pouco até com a Jesus Bible, mas eu acho que eles não colocaram igual, né? Claro que as referências bíblicas foram diferentes, né? De uma para outra. Aqui no caso, aqui na Jesus Bible colocaram o nosso glorioso Criador e aqui ele colocou ele é a semente da mulher. Né? E vários outros aqui, até o final. Muito bom. Jesus Cristo no tabernáculo. Gente, é uma Bíblia simples, mas antigamente as Bíblias vinham assim. Hoje em dia, aqui, ó, o sofrimento dos apóstolos, a Arca de Noé, só que aí eu perdi as folhas finais. Aqui era o desenho do sumo sacerdote, para a gente ter essa noção. Tinha alguns estudos aqui, calendários da era cristã, e tinha mais coisa
no final, só que acabou se perdendo aí os papéis. Até cogitei em comprar mesmo uma, só que, gente, tá muito, muito, muito caro para pegar esse final aqui, porque nem os mapas tem mais, né? Provavelmente na hora que eu ranquei alguma coisa foi-se embora e eu não dei valor na época. O que acontece? A gente não dá valor e acaba perdendo ali o material que a gente tem e a gente sente falta depois, igual eu sinto falta agora. Então eu vi essa Bíblia no OLX. Eu fiquei, gente, eu tenho uma Bíblia dessa. E falei, vou pegar na caixa. Aí ela tá guardada na caixa. Então eu peguei na caixa e veio assim um turbilhão de recordações e boas lembranças de tudo aquilo que o Senhor fez comigo, sabe? E foi muito bom ter esse contato novamente, porque eu consegui entender por que eu escrevia certas coisas. A minha visão daquela época e a minha visão de hoje é diferente, a gente vai mudando com o passar do tempo. Então, assim, eu vi que foi algo assim muito legal para eu fazer uma construção de mim mesma, para eu ter uma noção de quem eu sou, de quem eu fui quando eu converti, quando eu aceitei a Cristo, quando eu me rendi ao Senhor, e a pessoa que eu sou hoje, e por que eu escrevia certas coisas aqui. Eu consegui me ver naquele momento e entender por que eu escrevi aquilo. Na época eu não entendia tanto, mas hoje em dia eu já consigo perceber ter essa leitura de mim mesma sobre a minha caminhada com Cristo, né, até os dias de hoje, que graças a Deus o Senhor sempre esteve comigo e eu sempre procurei estar, né? A gente não é perfeito, então a gente sempre busca ali um recurso com Deus, a gente busca a Deus para poder estar perto dele, para poder sentir ele e estar com ele, e é muito bom, né? E a Bíblia ela traz isso para nós, né? Quando você pega a sua Bíblia, pode ser assim, ó, velhinha mesmo, mas quando você abre ali, emana poder de Deus, é o poder de Deus ali quando a gente lê a palavra. Porque o Senhor, ele é poderoso. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Né? Em Hebreus fala que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Entrando na divisão ali das juntas e medulas da alma e do espírito. Então, o Senhor, ele consegue nos desnudar na frente dele através da sua palavra. Porque ele, se você for ler a palavra, ela nos confronta a muitas coisas da nossa vida. Ela nos ensina a viver, tanto de modo espiritual quanto de modo de relacionamentos interpessoais, relacionamentos na família. Se você for olhar a Bíblia, ela tem esse poder, ela é a palavra de Deus e o Espírito Santo que nos ajuda a interpretar a palavra. Então, assim, eu fiquei muito feliz de recordar. Tem até um adesivinho aqui, ó. Na época, eu sempre carreguei essa Bíblia, né? Para tudo quanto é canto. Antes de eu ter a Thompson, né? Essa daqui era... Então, assim, eu só levava ela e não punha dentro de bolsa, não, gente. Era na mão mesmo, andava pela rua com ela na mão e era assim que eu fazia. Então, em todo lugar que eu ia, inclusive, eu fui em 3 gravações do Diante do Trono. Eu fui no Exaltado, fui no Águas Purificadoras e fui no Preciso de Ti, que foi no Mineirão até. Muito cheio lá, foi muito bonito. Então, e eu levava essa Bíblia comigo. Então, assim, trouxe muitas recordações, trouxe um vigor novo, uma renovação para mim, porque eu senti assim, nossa, a gente não pega, né? Quando você tem uma Bíblia muito antiga, às vezes você nem pega, igual a minha, estava guardada numa caixa. Aí eu vi num anúncio, eu falei, eu tenho essa Bíblia, deixa eu pegar. Aí eu fui pegar e eu fui ver os estudos. Eu falei, olha, quero fazer esses estudos, porque são, assim, muito interessantes, embora talvez não sejam tão profundos quanto uma Bíblia de estudo, que tenha comentários e tudo mais, mas a gente tem esse contato e consegue entender e compreender, sabe?
Eu fiquei muito feliz, assim, foi bem saudoso, né, pegar essa Bíblia, desculpem, pegar essa Bíblia e ver tudo isso aqui, onde eu anotava, e tudo, gente, que eu coloria, como a memória, né, funciona. Onde eu coloria, eu já sabia o versículo. E quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai... não vou falar, vou decorar o versículo. Não, você vai lembrando o versículo. Quanto mais você vai lendo, mais você vai tendo esse discernimento e saber onde está o texto. Você acostuma manuseando a sua Bíblia. Tanto que a minha não tem aquele índice, né? Eu sempre acostumei com Bíblia assim. Eu nunca gostei tanto de Bíblia com índice de dedo. É tanto que eu nem uso o índice de dedo. Eu já gosto de procurar, sabe? Onde que tá e pronto. Essa daqui é outra que é antiga também. Foi a minha primeira Bíblia NVI, mas essa daqui eu recomprei, né? Porque eu tinha doado a outra. Então essa daqui eu comprei, consegui achar na Shopee num preço assim muito bom. E nova, ela parece que a pessoa não usou, não tinha nada escrito, nada marcado, sabe? Então eu consegui este exemplar e eu quis comprá-lo porque ela é a versão 2000. Até fiz algumas anotações ali, tem que terminar de escrever, que eu comecei a escrever, não finalizei. Ela é de 2000. Acho que eu tinha mostrado para vocês, a minha mente está meio coisa por causa da privação de sono. Quem é mãe aí sabe como que é isso, né? Quem tem criança pequena, né? Quem tem a criança menorzinha já sabe como que funciona essas situações aí. A gente fica com a cabeça um pouco mexida. E às vezes eu não consigo dormir de dia e não sei porquê. Eu acho que eu acostumei com... Ai, gente... Com o levantar de manhã e trabalhar e voltar. Então, agora que eu tô em casa, para mim, assim, eu fico, nossa, mas se eu dormir eu vou me sentir culpada, porque, não sei, acontece comigo, não sei com vocês. Né? Mas eu queria mostrar essa Bíblia hoje para vocês. Eu quero mostrar mais uma depois, que é nova, né? Eu adquiri, assisti alguns reviews e vi que seria interessante para mim. E eu não tinha aquela versão. Deixa eu pegá-la aqui, só para dar um gostinho para vocês. Deixa eu pegar aqui. Ela tá cá em cima. Essa daqui. No celular ela parece bem mais clara, mas ela é mais escurinha, gente. Não sei o que acontece com essas luzes. E eu pesquisei bastante, eu vi um review dela que eu gostei, eu falei, me interessou. Então depois eu vou estar fazendo, né, um review mais detalhado com vocês. Só mostrar o detalhe da fita dela. Fiel 1611. Eu achei muito interessante essa Bíblia e eu queria uma nude, assim, eu queria uma Bíblia com a capa nude. Para mim é nude, né? Porque tem uma Bíblia da Mulher, das mais novas, que eu não curti muito a edição, que ela tem uma capa nude. E eu achei a capa assim maravilhosa. Eu falei, gente, que capa linda! Então eu vi essa daqui e acabei escolhendo, né? Provavelmente essa tinta aqui deve sair. E ela é bem texturizada. Isso aqui parece um plástico, né? Mas é uma capa maleável. E depois eu vou estar fazendo para vocês aí um review melhor, que eu ainda não consegui ler alguma coisa. Eu tenho que dar uma lida ali. Apesar que eu vi o review e vi da qualidade dela. Mas eu não cheguei a manuseá-la muito, né, ainda. E era para mostrar para vocês, se você tem uma Bíblia aí antiga, sua, de quando você se converteu, guarde-a, sabe? Eu acho que é legal você ter essas recordações, porque nós temos fases na vida, né? Como estações do ano nós temos. Então, cada coisa que eu marquei aqui foi algo que era importante para mim, e que Deus foi falando comigo, né?
E hoje em dia não é diferente, aquilo que eu marco nas minhas Bíblias é o Senhor falando comigo. Só que antigamente eu só tinha uma, eu só tinha essa. Né? Eu não tinha tantas Bíblias como eu tenho hoje, mas eu fui adquirindo com o tempo, mas era esse o meu recurso, era esse o recurso que eu tinha. E como Deus foi bom comigo nas minhas leituras, e eu às vezes dormia até com ela debaixo do travesseiro, porque eu me apeguei à Bíblia, né, de forma muito forte, porque era o Senhor falando comigo, sabe? E eu ficava assim muito feliz em ler a Bíblia e ainda fico feliz, né? Mas aquela época, como é o primeiro amor, assim, a gente fica, né, assim, mais empolgado, né, com tudo aquilo que o Senhor fala. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Esse salmo, né, eu até abri aqui para poder mostrar para vocês, ele foi muito impactante na minha vida. E eu marquei até de vermelhinho, assim, para poder ficar mais destacado na época. Até marquei a caneta. Então, assim, foi muito bom. Foi muito bom ter visto essa Bíblia. Eu vou até deixá-la aqui, eu não vou guardar, porque eu quero fazer aqueles estudos adicionais que tem aqui. Então, se você tem uma Bíblia antiga de quando você se converteu, guarde, sabe? Porque isso é um tesouro que você tem. É um tesouro para a sua posteridade, para minha filha, né? Se as folhas dela não se rasgarem com mais tempo, que eu acredito que não, que é uma boa qualidade, ficará para ela ver, né? Até ler mesmo ali e ver como que era, né, antes. Né? Hoje em dia você tem Bíblia no celular, você tem aplicativo, você tem um monte de coisa. Na minha época não tínhamos isso. Então, é isso, gente. Eu queria deixar esse pequeno vídeo para vocês e depois vou estar fazendo outros. E quero trazer o estudo, né, sobre a batalha espiritual, né, que é da armadura de Deus. Nada mais é do que uma batalha espiritual de fato. Alguns teólogos não gostam de falar esse termo, né, alguns até influencers aí não gostam muito, mas é uma batalha sim, né? E o Senhor, Ele nos prepara para esse tipo de batalha. E eu quero estar finalizando esse estudo e trazendo para vocês aí de forma bem objetiva e prática sobre o restante, né, da armadura de Deus. Então, gente, fiquem com Deus, um grande abraço. Eu estava sentindo falta de gravar, né? E se você gostou do vídeo, dá um like aí, comenta se você tem Bíblias antigas suas, ou se você herdou alguma Bíblia de alguém, que eu vejo alguns vídeos assim no YouTube, que as pessoas herdam, né, dos avós, dos pais, né, as Bíblias, e ali eles permanecem com ela, não fazem doação. Algumas pessoas eu acho que até vendem, principalmente as mais caras, mas tem gente que guarda ali e fica com essas relíquias, né, para a posteridade, porque é a palavra de Deus. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até mais.